Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma vez aqui o Kaique do Hyped. Hoje a gente vai falar aqui sobre os testes unitários no Angular, vamos continuar falando sobre isso e a gente vai ver sobre os testes de componente, como a gente faz o teste de um componente ali no nosso querido framework Angular. E antes de mais nada, queria já pedir para vocês, se estão gostando do conteúdo do canal, ainda não falei isso até agora, deixa um like aí e se inscreve aí para fortalecer a comunidade de tecnologia do Brasil, valeu! Então, vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre os testes de componente. Bom, vamos revisitar primeiro o nosso modelo de testes de serviço. Vamos dar uma olhada aqui no código que a gente fez. Então, olhando aqui, a gente tem o describe, que ele vai falar uma função ali que a gente vai testar. Esse describe é o primeiro de todos, é o geral, né? Aqui a gente está declarando as variáveis service e HTTP para a gente conseguir a referência a esses objetos no momento ali do teste. Aqui começa o nosso before each, que lembrando, é uma função que vai rodar antes de cada caso de teste, antes de cada it do nosso arquivo de testes, né? Que está dentro do mesmo describe ali. E aqui a gente faz a configuração do módulo de teste do Angular. O que é o módulo de teste do Angular? Basicamente é um mini Angular que a gente pode pensar que fica ali numa caixinha e esse mini Angular ele vai carregar alguns módulos, importar alguns módulos ali, pode declarar alguns componentes, alguns serviços e esse módulo de teste vai garantir para a gente que a gente consiga rodar os testes em uma determinada classe aí de uma forma tranquila e rápida. Aqui a gente pode ver os imports, então a gente está importando o módulo de teste de HTTP, que é um módulo que o próprio Angular disponibiliza para a gente conseguir fazer os testes de HTTP mocado. E aqui embaixo a gente está atribuindo essas variáveis service e HTTP, que a gente colocou aqui em cima, utilizando o método testbed.inject para recuperar a instância dessas classes e jogar aqui na nossa variável para que com que a gente consiga fazer os testes e os mocks. E aqui embaixo a gente tem o it, que é o nosso caso de teste, que, bom, aqui é bem simples, que ele espera que essa variável de serviço seja verdadeira, ou seja, que ela esteja definida. Agora vamos aqui para o nosso before each de um componente. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima de como que é feito a preparação de um módulo de testes para testar um componente. Então, a primeira mudança que tem aqui é na linha 1. A gente vai começar definindo esse before each como uma função assíncrona. Por quê? Porque no momento da criação de um módulo de teste que carrega um componente, ele precisa carregar as URLs HTML desse componente. Ele é um evento assíncrono e não acontece no mesmo momento que a gente chama. Então a gente precisa de usar a sintaxe aqui do async await. E bom, uma adição que a gente tem aqui dentro do configure test module é a declarations. Essas declarations, aqui a gente vai estar passando os componentes que vai fazer parte do nosso módulo de testes. Se a gente só tiver o to-do component aqui que a gente está utilizando nesse exemplo, a gente só precisa colocar ele. Se esse módulo já tem outros componentes dentro dele, a gente precisa desses componentes aqui dentro do declarations também. E por último, eu estou dando aqui o .compile components, que é o que eu estou falando aqui para o meu módulo de teste, compilar os componentes. Ele vai lá buscar o meu HTML na URL lá e vai compilar esses componentes e deixar disponível para mim. Uma coisa curiosa é que esses componentes são componentes de verdade. Então, meio que vai ter um virtual DOM ali, que o nosso Karma ele vai estar simulando, e esse DOM virtual ele realmente vai ter como se fosse o HTML. A gente não está vendo, mas ele está lá. Então, a gente pode fazer query CSS, a gente pode pegar o elemento, verificar se ele tem uma determinada propriedade, se ele tem um determinado texto dentro dele, porque tudo isso meio que está acontecendo de verdade. Vamos lá para o código agora, então? Estou aqui no meu projeto, de onde a gente parou. Então, aqui eu vou estar no meu todoservice.spec.ts e o que eu vou querer fazer é o seguinte, né? O projeto está rodando aqui, vamos dar uma olhada aqui no navegador. Nosso projeto está aqui, então a gente tem a lista de meus afazeres que a gente tinha colocado antes, né? E vamos fazer o seguinte, né? Vamos criar um componente para representar esse to-do item, porque ele está tudo sendo renderizado no meu app component. Então, se a gente vir aqui no meu app component.html, a gente tem esse article que está loopando sobre cada to-do que a gente recupera lá da nossa API do JSON Placeholder. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou vir aqui e jogar ngGC e eu vou criar um novo componente chamado to-do. Beleza, com o componente criado, a gente vai ter a estrutura básica aqui, o HTML e o componente dele. Vamos codar aqui ele rapidão. Então, aqui no input, eu vou ter um to-do. Aqui eu vou definir como um to-do vazio. Então, isso daqui vai ser igual a um novo to-do. E um to-do, pela definição, ele tem user ID, ID, title e completed. Vou pegar isso daqui e vou colar aqui.
Beleza. E agora eu vou vir aqui no meu HTML, deixar ele aqui aberto. E no meu App Component eu vou copiar esse código do article aqui. Eu vou pegar ele aqui e vou colar aqui no meu. Eu vou tirar o ng-for. E só isso já basta. Aqui no meu App Component eu vou substituir esse article pelo meu app to do. Vou pegar o ng-for e colocar aqui novamente. E no meu campo to do eu vou jogar esse to do. Salvando tudo, ele deve ficar da mesma forma. Beleza, tá aqui os nossos to-dos da mesma forma que estava antes. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no componente de testes do meu to-do. Bom, aqui está o arquivo de teste do meu to-do. Esse arquivo de teste foi gerado pela própria CLI do Angular. E a gente pode ver que tem a estrutura que a gente colocou lá no nosso exemplo ali nos slides. Então, a gente tem o describe para o to-do component, ele sendo declarado aqui, e logo depois ele sendo atribuído aqui no before each, certo? Bom, vamos fazer uns testes, vamos lá. O primeiro teste que a gente quer fazer é o quê? Eu vou criar aqui um each. E esse each eu quero que ele tenha o seguinte teste. Eu quero que quando eu colocar um certo título no meu to-do, esse título esteja lá dentro do meu componente. Então vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui, should have title from to-do input. Deve ter o título do input do to-do. Vamos criar aqui o teste. Beleza. Aqui o que eu vou fazer? Bom, eu tenho dois before each aqui. Vocês podem ver que eu tenho dois de before each. O primeiro before each, ele é um before each assíncrono e ele serve para compilar meu componente. O segundo before each, ele serve para preparar meu component e preparar o meu fixture. O fixture, ele é como se fosse um encapsulador do meu componente de teste. Ele é uma classe do Angular de testes que serve para ajudar a gente a fazer os testes. Então, é a partir do próprio fixture que a gente consegue pegar a instância do componente. Mas a gente poderia pegar aqui no fixture, por exemplo, o debug element, que ajuda, que tem funções extras para a gente conseguir fazer aqui os testes unitários, como por exemplo query, para recuperar um elemento e tudo mais. Então, vamos pegar aqui, vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar o meu componente e ver se ele está com o título que eu estou jogando nele. Primeira coisa que a gente precisa fazer é jogar um título nele. Então, vou vir aqui, ó, component.todo é igual ao quê? O meu componente, a gente pode ver lá que ele já tem um to-do por padrão, certo? Então, eu vou pegar esse to-do e falar que ele vai ser igual a component to-do. Basicamente, a gente está falando que essa propriedade to-do do meu componente, ele vai ser igual a essa própria propriedade. Só que aí eu vou pegar e vou modificar um campo nela, que vai ser o meu title. Beleza? O meu title vai ser igual a novo título, certo? Beleza. Então, ok, a gente modificou uma propriedade do nosso componente aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a mudança dessa propriedade seja atualizada no meu componente. Bom, quando a gente está mexendo nas propriedades de um componente no Angular normalmente, só de modificar a gente tem ali um comportamento que vai ser atualizar esse componente. Então, se no meu código eu mudo o título do meu to-do, o Angular ele vai detectar que eu mudei uma propriedade do meu to-do e vai atualizar a árvore de componentes de acordo com essa nova propriedade. Aqui a gente pode fazer dos dois jeitos. A gente pode fazer do jeito que é automático, feito pelo próprio Angular, e a gente pode fazer pelo jeito manual. Vamos fazer pelo jeito manual. Como que a gente faz para detectar uma mudança no nosso componente aqui pelo teste? A gente utiliza o nosso objeto de fixture que está ali para ajudar a gente. Então, eu vou vir aqui, fixture.detectChanges. A chamada dessa função vai encadear uma detecção ali de novas mudanças no componente, fazendo com que o Angular rebuild de novo, caso tenha alguma mudança ou não. Então a gente chama essa função, ela vai detectar que houve uma mudança no componente e, em teoria, essa função deve modificar o título do meu componente ali e ele deve ser refletido no nosso DOM virtual. Então vamos lá. Detect changes. E aqui eu vou fazer uma expectation. E, bom, a gente quer verificar aqui se o nosso componente realmente, o campo dele mudou.
né? Mas onde que mudou esse campo? Eu vou detectar aqui no meu componente.todo para verificar se o título dele é igual ao novo título? Não, porque eu já estou fazendo isso daqui, não faz muito sentido. O legal é a gente ver pelo HTML se esse texto mudou. Então, vamos lá. Vamos pegar pelo HTML. Como que a gente pode pegar pelo HTML? A gente faz uma query CSS, né? Um query selector ali semelhante para conseguir recuperar. Então, antes de mais nada, né, eu queria vir aqui no meu to-do component e onde está o title, eu queria colocar um id nele. Eu vou colocar um id aqui vou chamar esse de title. E o que vai acontecer? Bom, eu vou conseguir achar mais facilmente esse meu elemento aqui, utilizando a tag id. Então, eu vou voltar aqui no meu spec e vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e recuperar esse meu componente, esse meu span, e vou verificar se esse elemento HTML possui dentro dele um novo título. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e falar const element title é igual ao quê? Fixture.debugelement.query. E dentro da query eu vou passar aqui um predicado, que eles chamam. Predicado é um jeito de eu pesquisar um elemento aqui dentro dessa função query. Esse predicado vai ser o quê? By.css. Esse by eu vou importar aqui do módulo Platform Browser. By CSS, e aqui dentro eu vou passar qual é o seletor. O seletor é o seletor de id igual a o quê? Title. Então, vou pegar esse meu id e jogar aqui. Beleza. Esse element title a gente pode ver que é um outro debug element. Bom, agora eu vou fazer minha expectation agora. Então, eu espero o quê? Que esse meu elemento que eu recuperei pela minha query tenha dentro dele a minha string novo título. Então, vamos lá. Eu espero que element title ponto native element, então vamos pegar aqui o native element, que é o elemento HTML ali do DOM mesmo. Eu vou fazer um cast nele para um HTML span element, que ajuda aqui no autocomplete. E eu vou pegar eu posso pegar o text content quanto o inner text dele. E eu espero que este seja igual a novo título. Beleza, vou salvar aqui. E agora vamos rodar o teste aqui. Então, npm run test. Então, beleza, ele rodou o teste aqui sobre o meu browser, no meu runner aqui. E olha só, ele acabou rodando só um teste aqui, que é o teste do meu serviço. Por quê? Eu coloquei lá no meu to-do service um fdescribe. Então, eu vou remover esse fdescribe do meu to-do service. E eu vou colocar esse fdescribe no meu to-do component. Vamos lá. Fdescribe aqui. Para ele rodar só o teste que me interessa. Beleza. E vamos ver, olha só. Deu um erro, mas olha só que interessante. Ele esperava que a string novo título fosse igual a novo título. Qual a diferença entre as duas? Essa daqui está com espaço a mais. Então, quando a gente está fazendo aqui o nosso HTML, jogando o título no HTML, ele está ficando com espaço a mais. Vamos remover esse espaço. Tirar todo o espaço aqui e vamos ver. Agora tem um espaço depois. Vamos tirar esse espaço. Esse espaço, na prática, não faz muita diferença, mas a gente pode utilizar um outro matcher ali, que o matcher é a função que a gente utiliza para bater o que a gente espera com o valor da variável que a gente está testando. Então, a gente pode utilizar o toInclude. Então, vamos vir aqui, to component.spec, abre. Em vez de toEqual, vamos procurar aqui toInclude. ToInclude não tem. Vamos ver o que tem. ToContain. ToContain ele faz parte. E a gente pode vir aqui, deixar aqui com a indentação, novamente. E vamos dar uma olhada. E olha só que legal, deu tudo certo o nosso teste novamente. Então, o nosso componente de to-do, ele está possuindo, está contendo, né, o texto dentro desse elemento está contendo a palavra novo título. Então é isso, pessoal. Estou fechando o vídeo por aqui. Ele está ficando um pouquinho longo já. E o escopo desse vídeo é ser uma coisa mais básica, mais simplesinha mesmo, tá? Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando, aprendendo o que é mock e aprendendo a escrever testes para componentes que utilizam o NGRX para pegar o estado, tá? Então,
Te vejo na próxima. Lembre-se de deixar o like aí e se inscrever no canal se você gostou, hein? Valeu, até mais.